Boa noite mais uma vez, galera da EJA Mais Qualificação. Espero que todos estejam bem. Como prometido, eu vim aqui fazer esse vídeo para corrigirmos a atividade de inglês do dia 2 de junho, certo? Logo em seguida, teremos a correção da atividade de redação, tá bom? Então vamos lá rapidinho para a gente não prolongar tanto o vídeo. A primeira questão pede para você completar as frases com a afirmativa do verbo to be no futuro de acordo com o exemplo dado. Observe aí o exemplo. Tem um espaço, aí fica o I, aí o espaço, in the school, certo? No futuro, só existe uma variação, aliás, só existe uma forma, certo? Enquanto no passado nós tínhamos duas, que era was e were. No presente nós tínhamos três, que é am, are, is, né? Agora no futuro nós só temos uma, que é só will be. É só colocar will be em todas as alternativas, não terá como errar, né? Então aqui vai ficar letra A, no espaço coloca esse daqui, will be. Letra B, will be. Letra C, will be. Letra D, will be. Então não tem como errar, é só colocar esse will be, tá bom? A segunda questão, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, de acordo com o exemplo aqui dado, observe que era I will be na afirmativa. Quando foi para a interrogativa, o will foi para o começo da frase. Então é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então aqui, na letra A, vai ficar will you be, aí continua o resto da frase e um ponto de interrogação no final. A letra B, will I be there, continua o resto da frase e um ponto de interrogação no final. Letra C, will he be, continua o resto da frase e um ponto de interrogação no final. E letra D vai ficar will John be in the garden tomorrow, e o ponto de interrogação no final, tá bom? A terceira questão pede para você passar para a negativa. A negativa é bem simples, é só acrescentar o not. Observe que na afirmativa tem, ó, que no exemplo, I will be in the school. Aí ficou I will not be. Observe que foi acrescentado o not, que é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então na negativa vai ficar you, letra A, viu? You will not be, tá bom? Continua o resto da frase. Letra B, I will not be, continua o resto da frase. Letra C, he will not be, continua o resto da frase. Letra D, John will not be, continua o resto da frase. Então é algo bem simples, certo? Agora a gente vai aqui para a correção da atividade de redação, não é? Aqui na letra A da primeira questão, pergunta: os fatos narrados podem ser reais ou imaginários. Após a leitura desse texto, você observou se os fatos são reais ou fictícios? Retire elementos do texto que possam justificar a sua resposta. Bem aqui, diz o seguinte: pai e filho as prenderam aos ombros. Milagre! Bastava agitá-las para sair do solo. A gente sabe que se colocarmos penas em uma linha, grudadas com cera em uma linha, né? E colocar nos ombros e agitar, a gente não vai voar, né? Então isso aqui é um fato fictício, né? Esse trecho aqui ele evidencia que trata-se de uma história fictícia, uma história irreal, uma história imaginária, tá bom? Vamos aqui para a letra B, que diz o seguinte: o personagem principal recebe o nome de protagonista. Qual é o protagonista do texto lido? Bem, o texto lido tem como protagonista o Ícaro, né? Que é ele que fala, porque ele é essa história falando dele, né? Que ele recebeu asas, né? De cera e voou até o sol, e o sol derreteu a cera e ele foi e caiu, né? Então essa história aqui fala de Ícaro. A letra C, pergunta o seguinte: o personagem que participa menos dos fatos chama-se personagem secundário, não é? Nessa narrativa, quem é o personagem secundário? Bem, o personagem secundário é o Minos, o rei Minos, né? Só uma correçãozinha aqui em relação à letra B.
A gente pode até colocar como personagem principal, ou personagens principais, o Ícaro, né? E seu pai, Dédalo, tá bom? Então pode ser assim, ok? A letra D diz o seguinte: o que Dédalo pensou quando resolveu voltar para Atenas e revelou a seu filho suas intenções? Então vamos ver o que foi que ele pensou. Vamos retirar aqui o fragmento. Aqui está o trecho logo no início. Em sua prisão, Dédalo continuava a trabalhar, porém, cansado dessa estadia forçada em Creta e querendo voltar para Atenas, pôs o filho o par de suas intenções. Aqui vem a resposta, o pensamento dele. Minos pode nos fechar os caminhos da terra e das águas, mas não, mas o dos céus permanece aberto, não é? É por ele que iremos. Minos pode ser senhor de tudo, menos do ar. Então foi isso que ele pensou, essa parte que está entre aspas. Então aqui encerramos a correção desta atividade. Espero que todos tenham acertado. Os que não acertaram, pelo menos tentaram, que é o mais importante, né? Então, desde já eu queria agradecer a participação de todos e desejar a todos uma boa noite, tá bom? Tchau e fiquem com Deus.